Você sabe qual a importância da Amazônia para nós? Bom, primeiro temos que pensar sobre o que é a Amazônia. A Amazônia representa 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo e tem um papel importantíssimo no nosso ecossistema, garantindo a qualidade do solo, a preservação dos estoques de água e a biodiversidade do nosso planeta. Mas você já pensou o que aconteceria se a Amazônia sumisse? Bom, quem seria primeiro afetado seriam os agricultores perto da floresta, já que todos os animais que vivem lá iriam procurar abrigo. Já outros tipos de animais, como aves e insetos, iriam migrar para outros lugares. Isso traria um sério desequilíbrio na cadeia alimentar do local. Além disso, as chuvas que conhecemos hoje se tornariam escassas, já que a grande parte delas são provocadas pela umidade que a Amazônia tinha. Sem contar, é claro, o aumento gradativo do aquecimento global. Com certeza, nós não queremos que a Amazônia seja completamente desmatada. Mas o que será que podemos fazer hoje para ajudá-la? Nós podemos começar de maneira simples, ajudando marcas que apoiam a preservação da floresta amazônica. Também existem muitas petições online que buscam se manifestar contra o desmatamento. E aí, o que acha de tentar fazer uma dessas coisas? Então, pessoal, nosso trabalho é sobre métodos contraceptivos. As integrantes são Ana Júlia Machado Escolta, Ana Júlia Salvatore Correia, Gabriela Gomes Machado e Isabelle Lourenço. Nós vamos falar tudo sobre os contraceptivos. O que são os contraceptivos? São métodos anticoncepcionais que têm por objetivo evitar a gravidez, impedindo que haja o encontro do espermatozoide com o óvulo maduro na trompa uterina. Os métodos desse controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e comportamentos. Os métodos de contracepção não hormonais, como preservativos ou dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU, não alteram os níveis naturais ou funções dos hormônios no corpo. No entanto, contraceptivos hormonais alteram os níveis normais de estrogênio, progesterona, entre outros. Agora sobre a pílula anticoncepcional. O anticoncepcional hormonal contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona sintéticos, que inibe a ovulação. Esse método contraceptivo deve ser indicado pelo médico, pois somente após análise que poderá identificar a pílula adequada ao seu organismo. Como tomar a pílula anticoncepcional corretamente? Deve-se tomar uma vez por dia durante 21 dias até a cartela acabar. Logo em seguida, dar uma pausa de 7 dias para começar novamente, que é quando a menstruação deve descer, e no 8º dia iniciar uma nova cartela. Duas coisas muito interessantes sobre é que ter vômito ou diarreia após 3 a 4 horas depois de ter tomado a pílula anticoncepcional faz com que reduza a absorção da pílula pelo intestino. Sendo assim, a pílula pode diminuir o seu efeito ou até mesmo perder totalmente sua eficácia. Caso ocorra neste período de 3 a 4 horas, o indicado é que seja tomada um novo comprimido para garantir a dose diária necessária para a prevenção de uma gravidez. E a segunda coisa é sobre os chás. Pessoas que fazem uso de pílulas orais não podem tomar, pois podem interferir na absorção do anticoncepcional, e isso causa diminuição da eficácia ou perda total da eficácia. Então cuidem dos chás. Vantagens e desvantagens da pílula anticoncepcional. Vantagens: melhora a pele, diminui cólicas e TPM, regula o ciclo menstrual e reduz o fluxo menstrual. Desvantagens: retém líquido e aumenta celulites, aumenta a possibilidade de doenças hepáticas, facilita hipertensão arterial e aumenta o risco de doenças tromboembólicas. Possíveis efeitos colaterais: os mais comuns incluem náuseas, dor nas mamas, pequenas perdas de sangue fora da menstruação, diminuição do fluxo de sangue e sintomas de depressão. Lembrando que todos estão incluídos em todos os métodos contraceptivos. O que acontece se esquecermos de tomar a pílula? Em caso de esquecimento, isso causa alteração nos níveis de hormônios no corpo e aumenta os riscos da mulher ovular, diminui a eficácia do comprimido e aumenta os riscos de uma gravidez. Injeção anticoncepcional. É basicamente uma injeção aplicada a cada mês ou a cada 3 meses, impedindo a liberação de óvulos e tornar o colo do útero mais espesso, assim evitando a gravidez e regulando seu ciclo menstrual. Possíveis efeitos colaterais: tontura, dor nas mamas, pequenas perdas de sangue fora da menstruação e pode causar câncer de mama.
podem surgir alterações menstruais, e nestes casos, a mulher deve ser avaliada por um ginecologista para realizar exames, a fim de identificar se existe alguma outra causa para o sangramento, como a doença inflamatória pélvica, por exemplo. Vantagens e desvantagens da injeção anticoncepcional. Vantagens: não exige controle diário ou semanal. A injeção de 3 meses é uma alternativa para as mulheres em que o hormônio estrogênio é contraindicado. Não interfere na vida sexual e algumas injeções podem ser utilizadas durante a amamentação. Desvantagens: pode provocar dores de cabeça, alteração no humor, pode causar desconforto abdominal e aumento de peso. Em algumas mulheres provoca ciclos menstruais desregulados e não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Agora sobre o DIU. O dispositivo intrauterino, mais conhecido popularmente como DIU, é um método contraceptivo feito de plástico flexível, modado em forma de T, que é introduzido no útero para impedir a gravidez. Esse dispositivo só pode ser colocado e removido pelo ginecologista, e embora possa começar a usar em qualquer momento do ciclo menstrual, deve ser colocado preferencialmente nos 12 primeiros dias do ciclo. Existem 2 tipos de DIU, o de cobre e o de progesterona. O DIU de cobre não contém hormônios e funciona dificultando a fecundação e impedindo que o óvulo se fixe. Já o DIU com progesterona, por possuir hormônios, diminui a cólica e o fluxo menstrual, além de atuar assim como o de cobre, dificultando a fecundação e impedindo a fixação do óvulo. Vantagens e desvantagens do DIU. Vantagens: o DIU apresenta uma eficácia igual ou a superior a 99% e pode permanecer no útero entre 5 a 10 anos, devendo ser retirado até 1 ano após a última menstruação, na menopausa. Método prático: não interfere com o contato íntimo e a fertilidade volta depois de retirá-lo. Desvantagens: aparecimento de anemia devido a menstruações mais longas, abundantes que o DIU de cobre pode provocar. Risco de infecção no útero, maior risco de gravidez ectópica, maior probabilidade de desenvolver a doença inflamatória pélvica. É isso nosso trabalho, pessoal. Observação sobre a nossa visão. Ninguém para pensar que o homem é mais responsável por isso do que nós mesmos, mas enfim, sociedade patriarcal. Obrigado por ter assistido até aqui. Feira de Ciências, 9º ano, turma 92. Meu nome é Anne Caroline e hoje eu vou falar sobre as principais drogas consumidas no Brasil, juntamente com meu colega Pedro. O cigarro é um pequeno cilindro de folha de tabaco enrolado numa mortalha que pode ser fumado. O cigarro é uma das drogas mais consumidas no Brasil. Além de ser lícito, ele pode causar várias doenças como câncer em diversas partes do corpo e também vários problemas respiratórios. A maconha, mais conhecida como cannabis, é uma planta herbácea da família das canabiáceas. A maconha, quando fumada, pode causar vários tipos de efeitos, como aceleração nos batimentos cardíacos, aumento de pressão arterial, como outras várias. A maconha também tem seus lados bons. Pode-se fazer chás para consumos médicos. Álcool. As bebidas alcoólicas são bebidas que contêm etanol em sua composição, produzido pela fermentação de açúcares contidos em frutas, grãos ou caules, como a cana-de-açúcar. O álcool pode afetar o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexo, problemas de atenção, perda de memória, sonolência e coma, que pode levar à morte. O álcool libera adrenalina, que acelera a atividade de sangue no coração, aumentando a frequência dos batimentos cardíacos. A cocaína é uma substância natural que se encontra nas folhas da planta Erythroxylum coca, que é cultivada sobretudo na América do Sul. O crack pode ser produzido a partir da cocaína. A cocaína provoca pequenas lesões no cérebro de quem a consome, causando efeitos neurológicos cada vez mais intensos, como a morte de neurônios. Segundo pesquisas, alguns desses danos podem ser irreversíveis, como a perda de memória, dificuldade de concentração e falta de capacidade analítica. E este foi o nosso trabalho.
São Paulo! Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe assim, ó? Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Bora acelerar! Bota a pressão, papai! Vem comigo! Entrei na rua dela com caminhão carregado e o som da minha cabine tocando forró pesado. E eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. 3 garrafas de vinho e ficou mal intencionada. Fui no banheiro, do nada ela sumiu. Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu. Na descida, tô sem freio. A subir é no estilo aventureiro. Na descida, tô sem freio. Pra subir é no estilo aventureiro. Vai começar o terceiro turno. O CEAS é só pra macanudo. Macanudo. Vai começar o terceiro turno. O CEAS é só pra macanudo. Macanudo. Estourado, migão. Bota pra acelerar. Não deixa atrasar esse horário não, hein? Bora, bora, bora acelerar. Entrei na rua dela com caminhão carregado e o som da minha cabine tocando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair.
Olá, eu sou Fabrício Maestre e hoje eu, meu humilde pequeno colega, vamos explicar o que é o conceito da gravidade e todos os fragmentos que o compõem. Como temos pouco tempo, vamos para o vídeo. Para começar falando da gravidade, é quase impossível não falarmos sobre quem a descobriu ou inventou, dependendo da sua interpretação, que no caso seria o físico inglês Isaac Newton. A teoria popular da criação da gravidade diz que Newton acabou por receber uma maçãzada na cabeça, e isso de certa forma abriu a sua mente para criar um conceito que explicasse o porquê de uma simples maçã cair para baixo e não para cima. Agora que já falamos um pouco sobre Newton, vamos falar de sua criação, digamos, mais famosa, a lei da gravitação universal. A gravitação seria uma força de atração que existe entre todas as partículas que possuem massa no universo, que no caso seriam todos os objetos. A gravitação seria uma força que atrai esses objetos um para o outro através de uma força de atração, que geraria diversos fenômenos, como por exemplo segurar objetos em determinada superfície de um planeta, ou segurar planetas e satélites em determinada órbita. A forma que é utilizada para explicar esse conceito estabelece que o módulo da força gravitacional, que é dividido em duas partes, é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de distância entre elas. O cálculo da força gravitacional seria esse que está aparecendo na tela agora. Em resumo, existe uma força natural que puxa os objetos em direção um ao outro, a força G, e as massas dos objetos em questão, M1 e M2, geram uma força parecida. Se pegarmos essas forças e multiplicarmos elas umas pelas outras, e após isso dividirmos o resultado pelo dobro da distância que existe nos objetos, teremos o resultado da força gravitacional que existe entre eles. Outra explicação do conceito da gravidade que vamos falar aqui é a teoria de Albert Einstein, intitulada como Teoria da Relatividade Geral. A Teoria da Relatividade Geral é uma versão atualizada de outra teoria, também criada por Einstein, chamada de Teoria da Relatividade Restrita. Porém, nesta versão atualizada é levada em consideração a aceleração dos objetos, ou seja, a Teoria da Relatividade Geral é válida para referências inércias. A relatividade geral é baseada no princípio da equivalência, que indica que por meio de um experimento realizado em determinado local, não é possível afirmar se a aceleração sofrida por um corpo é decorrente da gravidade ou de uma aplicação de outra força de outra natureza. Imaginamos um exemplo. Uma pessoa deixa um objeto cair enquanto um campo gravitacional está em ação, fazendo com que esse objeto caia a 10 metros por segundo, enquanto outra pessoa deixa um outro objeto cair dentro de uma nave que está acelerando numa velocidade de 10 metros por segundo na vertical para cima. Ambos os objetos cairão ao mesmo tempo, mas não é possível afirmar que o outro caiu por gravidade ou devido à sua própria inércia. Agora, vamos entender como esse conceito funcionaria mais na prática com meu colega Cauã. Bom dia, eu sou Cauã Camacho, o humilde pequeno colega. Agora, eu vou tentar explicar de uma maneira relativa e geral como funciona essa maquete. De acordo com Einstein, se você colocar uma matéria massiva no espaço, ela vai dobrar ele. E quando colocamos outra massa nesse espaço, ela também irá dobrá-la. E eles irão sentir isso e serão atraídas uma para a outra. Essa seria a gravidade de acordo com Einstein. Quanto mais pesada a massa, mais ela curva o espaço. Se colocarmos uma massa maior nesse espaço, as duas serão atraídas para ela. Teoricamente falando, a massa menor também irá atrair a massa grande, mas de uma maneira menor. Um exemplo disso é o Sol e a Terra. O Sol é uma massa grande que atrai as outras menores como a Terra. Por outro lado, a Terra também atrai o Sol, mas de uma maneira tão pequena que é quase insignificante. Agora, e se ao invés de soltar a massa menor, eu empurrar para o lado? Agora ela orbita em volta da massa maior. No espaço real, esse empurrão seria a energia e a inércia dessa massa menor. Por exemplo, a Terra nós orbitamos em volta do Sol, mas não se chocamos com ele. Isso acontece devido à inércia do nosso planeta. Isso seria seu movimento natural e energia cuidaria disso.
Marília Dias, sou da turma 92 e vou falar sobre aquecimento global. O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol, que o prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. O aquecimento global se tornou um dos maiores problemas da Terra, com efeitos que podem ser terríveis, incluindo efeitos diretos na saúde, ou seja, o aquecimento global é um resultado do acúmulo excessivo de gases do efeito estufa na atmosfera. O efeito estufa, apesar de contribuir para o aquecimento global, ele também é fundamental para a vida na Terra. Na realidade, esse efeito decorre da existência de a cada tipo de gases presente na atmosfera. Essa camada forma uma barreira que impede que o calor que chegue à superfície terrestre se espalhe totalmente. Dessa maneira, ela é responsável por manter nosso querido planeta azul aquecido. Porém, o dióxido de carbono ou gás carbônico é emitido principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, nas atividades humanas. Segundo o painel intergovernamental de mudanças de clima, o CO2 é o principal culpado pelo aquecimento global, sendo o gás da maior emissão, aproximadamente 38%, pelos humanos. Na decomposição, sem presença do oxigênio, de dejetos animais e resíduos orgânicos sólidos ou líquidos, é produzido metano, CH2, um gás que tem potencial de aquecimento da atmosfera 21 vezes maior que o gás carbônico. Esse último é um gás que resulta na queima de madeira e biomassa, de combustíveis fósseis e de outros materiais. Consequências: extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, que provocará também ondas migratórias, o derretimento das calotas polares e o consequente aumento do nível do mar. Atitudes sustentáveis para evitar e combater as consequências do aquecimento global. Reduzir a geração de resíduos. Comece adotando a coleta seletiva, que contribui para a preservação do meio ambiente. Já em casa, você pode comprar produtos duráveis e consertá-los. Sobre embalagens, procure pelas reutilizáveis ou recicláveis. Economize luz e água com novos hábitos. Economizar água e energia elétrica pode e deve ser uma preocupação constante no seu dia a dia. Reduzir o consumo contribui tanto para suas finanças quanto para o meio ambiente. Apoie os alimentos agroecológicos. Trocar o supermercado por feiras e consumir mais alimentos agroecológicos, ou seja, produzidos sem agrotóxicos e pela agricultura familiar. Invista no que você acredita. Pergunte e pesquise sobre a origem dos produtos que você consome. Conclusão: o aquecimento global é um assunto que precisa de mais atenção e destaque. Ele afeta a todos. Se cada um fazer a sua parte, irá ajudar muito. Fontes. Oi pessoal, eu me chamo Larissa Martins e os meus colegas que estarão apresentando esse trabalho juntamente comigo se chamam Érica Silva e Gabriel Pacheco. Somos da turma 91 e 92 da Escola Zila Paiva Rodrigues Jardim. O tema do nosso trabalho é a radioatividade. Vamos falar sobre o que é, os benefícios, os malefícios e afins. Então vamos começar. O que é? A radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como urânio e rádio, emitem espontaneamente energia na forma de partículas e ondas, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. Existem duas formas diferentes de radiação: partícula, alfa e beta, e onda eletromagnética, raios gama. Experimento radioativo. Esse experimento com marca-texto Água e Luz Negra mostra a luz fluorescente emitida graças a uma parte do marca-texto que contém propriedades do elemento urânio. E quando o urânio recebe a luz ultravioleta da nossa luz negra, ele reflete essa luz fluorescente, que é uma radiação visível. E o mesmo acontece com o sabão em pó. A luz ultravioleta da nossa luz negra reflete sobre o sabão em pó dissolvido na água e emite essa luz fluorescente. Agora iremos falar sobre os benefícios da radioatividade. Os vários benefícios da radioatividade, destacamos a utilização na esterilização de materiais médicos, pois matam bactérias e vírus que podem estar no material. No diagnóstico de doenças e no controle de câncer, uma vez que a radiação penetra no corpo e atinge tumores malignos, a radiação também é usada nos alimentos, permitindo maior durabilidade a frutas e verduras, e para radiografar peças mecânicas, permitindo assim diagnosticar defesas ou defeitos quebrados. A radioatividade pode e é ser um ponto positivo. Os malefícios da radioatividade. A depender da quantidade de radiação a qual o ser humano é exposto, ela pode representar perigo e causar grandes prejuízos.
até irreversíveis e fatais. Sua dose excessiva pode provocar destruição das células, queimaduras, lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, entre outros. Como essas radiações não são percebidas por nossos sentidos, todas as pessoas que trabalham com esse material devem estar protegidas utilizando roupas especiais e, na medida do possível, manipular os materiais com garras mecânicas. Para que as pessoas possam perceber o perigo, toda a caixa com material radioativo ou área em que se encontrem esses materiais devem apresentar o símbolo ao lado. Trata-se da presença de radiação acima dos valores encontrados no meio ambiente, uma vez que a radiação está presente em qualquer lugar do planeta. Negatividade. Como todas as coisas, até a radioatividade tem o seu lado negativo. Meu nome é Kellen Cardoso, sou técnica em radiologia e estou cursando ensino superior em tecnólogo em radiologia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a área onde eu atuo, que é a radiologia médica, no qual eu já venho trabalhando há em torno de 7 anos. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a radiologia. Então vamos ver alguns exames que usam radiação ionizante para beneficiar a nossa saúde. Dentre eles temos inicialmente o raio-x, temos a tomografia computadorizada, temos a mamografia, densitometria óssea. A radiação, todo nível de radiação de exposição, ela pode vir a ser prejudicial. Então a gente sempre tenta evitar acidentes, ter a justificativa, limitação de dose, tempo de exposição e a blindagem. Então a gente tomando todos os cuidados, não é perigoso trabalhar com radiação. A gente usa sempre as proteções e também junto ao corpo a gente usa o dosímetro, que é uma caixinha no qual tem uns cristais, no qual mede o nível de radiação no qual a gente foi exposto durante aquele mês. Juntando todos os meses do ano, a gente nunca pode exceder 1 milisievert Gray por ano. Então esse cálculo é feito pelo CNEM, né, no qual ele juntamente com a instituição de trabalho, eles unem todas essas informações e ficam controlando mensalmente para ver se a gente está com tudo ok, para poder trabalhar. Além de semestralmente a gente fazer exames de sangue periódicos para ver se toda a nossa imunidade está tudo ok. Porque o nível de radiação pode estar afetando o nosso sistema imunológico e reduzindo então nossos glóbulos vermelhos ou brancos. Sabe? Hoje, trabalhando dentro de um hospital, nessa época de pandemia, mesmo sendo da radiologia, a gente precisa tomar todo um cuidado, não somente com radiação ionizante, que a gente tem que tomar os cuidados também, usando o princípio ALARA, que seria tempo de exposição o mínimo possível, blindagem, sempre se proteger com um avental plumbífero ou até mesmo um aparelho de chumbo. Temos também limitação de dose, que é se expor o mínimo possível, e também temos a distância, no qual seria se manter o mais longe possível da fonte de radiação. Então, a gente sempre usa esses princípios, que seria para nossa proteção radiológica. Mas hoje, com a pandemia, a gente também tem que usar os EPIs, que seria máscara NR95, o shield de face, que é aquele protetor facial de acrílico, além de avental de um material que é tipo um TNT, só que ele é um pouquinho mais forte. A gente tem que estar trocando todo momento que atende um paciente, vai atender o outro, tem que trocar. A higienização das mãos é o principal, que a gente tem que estar sempre higienizando as mãos, lavando com água e sabão, bem lavado, fazendo a higiene correta das mãos e após usar o álcool gel. Porque a principal fonte de transmissão seria pelo contato e contato a aerosóis, que são micropartículas que ficam no ar, então a gente tem que se proteger, protegendo a face e também a contaminação via das mãos, porque como se espalha pelo ar, fica em todo o ambiente, então tudo que a gente tocar é contaminado. Então, quanto mais a gente fizer a higienização das mãos, mais protegido a gente está. Você está se cuidando? Espero que sim. Higienize bem as suas mãos, use a máscara e se cuide. Logo, logo teremos vacina para todos e eu quero todo mundo muito bem. Se cuide, porque eu estou me cuidando. Bom dia, eu estou falando aqui sobre a Feira de Ciências que vai ter desse ano. E esse aqui é o meu trabalho. Aqui está a capa. Feira de Ciências 2021, meu nome é Leonardo Santiago, da 92. A data que eu estou fazendo esse trabalho é 4/6/2021 e a disciplina é Ciências. Tema: animais que estão extintos no RS, no Rio Grande do Sul. Primeira, a jaguatirica, que o nome científico dela é Leopardus pardalis. O peso médio dela é de 7 a 10 quilos e o tempo de vida ela dura 21 anos. A alimentação é carnívora e o risco de extinção do estado é vulnerável. Esse aqui que é o tamanduá-bandeira, o nome científico Myrmecoptaga tridactylila. A alimentação, ele se alimenta de insetos, o peso médio dele é de 18 a 20 quilos, tempo de vida 14 anos, e o risco de extinção no estado
ele está criticamente em perigo. Ele está quase extinto no estado. Esse aqui é o veado campeiro. O nome dele científico é esse aí, eu não vou conseguir falar. É Ozotoceros bezoárticos. A alimentação dele, ele é herbívoro. O tempo de vida é 14 anos. O peso médio dele é de 30 a 40 quilos. O risco de extinção no estado é criticamente em perigo também. Esse aqui é o lobo-guará, que tá famoso pela nota de R$200 agora que inventaram. O nome científico dele é esse aí, Charsocton brachionius. Peso é de 20 a 30 quilos. A alimentação, ele é onívoro. O tempo de vida dele é de 12 a 15 anos. O mais velho que eu vi na internet, ele tinha 17 anos. O que ficou mais velho. O risco de extinção dele no estado é criticamente em perigo. Bom, esse foi o meu trabalho. Eu espero que tenham gostado. Eu fiz dia 4. Hoje é dia 4/6. Obrigado aí por ter prestado atenção na minha apresentação. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, esse cara bonito aqui, ó. Só que não. Eu vim aqui apresentar o meu trabalho para vocês da Feira de Ciências sobre o que é a radiação. Vou falar um pouco sobre a radiação, onde aparece a radiação no nosso dia a dia, né? Como podem ver, ela aparece em vários lugares. Aqui, ó. Ela está em todo lugar, em aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Em todo lugar tem radiação. E aqui uma explicaçãozinha bem rápida sobre o que é a radiação, né? Porque como o vídeo não pode demorar muito, é bem rapidinho mesmo. Radiação são vários tipos de energia na forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas que se deslocam no espaço. As radiações apresentam diferentes composições e origens. E aqui eu trouxe alguns exemplos de radiações, né, que a maioria das pessoas conhece, as mais conhecidas, né, que é a alfa, a beta, a gama, a raio-x, a ultravioleta, a luz visível, ondas de rádio, infravermelha, micro-ondas e etc. Agora eu vou dar um exemplo sobre os aparelhos eletrônicos e o quanto eles podem ser perigosos, né, para a nossa saúde ou para outra coisa do tipo. Grande parte dos receios em torno dos riscos à saúde e à segurança impostos pelo uso dos telefones celulares decorre da radiação emitida por eles. Os aparelhos liberam energia de radiofrequência ou ondas de rádio, as quais podem ser absorvidas pelos tecidos do corpo. E agora aqui sobre o porquê que eu escolhi este tema, né? Que eu acho um tema, assim, um assunto muito interessante de falar e ele é diferente das outras coisas, né? Porque existem muitos outros assuntos dentro desse tema, mas eu escolhi essa parte de aparelhos eletrônicos e essas outras coisas que aparecem mais no nosso dia a dia, né? Porque é uma coisa que a gente está mais acostumado a lidar, a ver, todo dia a gente vê esse tipo de coisa assim, aparelho eletrônico, eletrodoméstico e tal. E aqui um pequeno lembrete e uma explicação do porquê a gente deve ter cuidado, e às vezes a gente faz as coisas erradas e nem percebe, né? Aqui eu botei que a gente tem que ter cuidado com esses aparelhos eletrônicos,
porque eles podem ser perigosos, né, quanto à radiação que há neles, e que eu mesmo já cometi muitos erros com isso, né, como dormir com o celular carregando na cama, por exemplo, tipo, do meu lado. Isso é muito perigoso, porque o tecido do corpo pode absorver a radiofrequência que o celular libera, né, então isso é realmente muito perigoso. E esse é o meu trabalho, espero que tenham gostado. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henri Caetano e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como funciona o clima e o tempo, também suas diferenças. Então vamos pro vídeo. Bom, para começar, o que é clima? O clima em si é um conjunto de situações relacionadas às variações do tempo e da atmosfera terrestre em um determinado local. Demora anos para ser definido, em decorrência aos estudos e observações necessários. Geralmente, o conceito de clima aparece em uma posição diferente da ideia de tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera de um determinado lugar. Ou seja, enquanto o clima demora vários anos para ser definido, o tempo é o que está acontecendo no momento, agora. Para darmos um exemplo, digamos que esteja chovendo em um determinado local. Essa situação significaria que o tempo está chuvoso no momento, e não que o clima desse lugar seja sempre assim. Para que fosse possível definir o tipo de clima do lugar, seria preciso de, no mínimo, um estudo de 30 anos. Bom, ou seja, para simplificarmos a diferença entre os dois, o clima é uma condição duradoura de uma determinada região, onde seus principais elementos são radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar, enquanto o tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um determinado local, onde seus elementos são temperatura, chuva e vento. Vocês sabem o que é o climograma? Então,
O climograma é uma das maneiras mais eficazes de apresentar temperaturas de um determinado lugar ao longo do ano. Ele é um tipo de gráfico que mostra as temperaturas médias mensais à direita e a precipitação à esquerda, de acordo com esse exemplo que estamos vendo. Nesse exemplo, podemos notar que os meses mais quentes são julho e agosto, e o período mais frio do ano vai de novembro a fevereiro. Já em termos de chuva, os meses com as maiores precipitações são outubro e maio, e os menos chuvosos são julho e fevereiro. Saber as diferenças climáticas de diferentes partes do mundo é super importante para planejar atividades econômicas, como o turismo, a agricultura, entre outras, além de prever o planejamento de ações públicas e outros elementos. Agora, meu amigo Alexandre vai apresentar para vocês uma pequena maquete sobre o funcionamento do clima em diferentes épocas do ano. Valeu, pessoal! Bom dia! Meu nome é Alexandre Costa, mas pode me chamar de Xande. E hoje vou apresentar uma maquete com base no tema clima. E aqui é uma floresta que vamos pegar um exemplo de uma cidade que vai para ser mais fácil. Calgary, no Canadá. Aqui o ambiente é quente e úmido, porque nesse tempo seria no verão de junho, julho e agosto. E aqui representaria o inverno de dezembro a janeiro. O tempo quente fica frio e tudo começa a congelar. Esse é apenas um exemplo. Dos meses junho, julho e agosto, na cidade de Calgary, no Canadá. Calgary, no Canadá. E aqui... Cara, como é que eu falo, cara? Onde verão vem a primavera antes, não dá certo. Não, você falou verdade. Se eu tivesse feito o negócio, a gente já estaria bem na frente, dava até pra eu regravar. Tu só quer regravar, cara. Sim, mano, meu cabelo. Eu tenho que limpar meus dedos, cara. O que são os répteis? Os répteis são animais vertebrados que pertencem ao reino Animalia, filo Chordata e classe Reptilia. Na história evolutiva, os répteis foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem o ambiente. De acordo com a Lista Brasileira de Répteis, publicada pela Sociedade Brasileira de Herpetologia, o Brasil apresenta de 795 espécies de répteis, sendo 36 testudines, 6 crocodile e 753 quamata. Eles são bem adaptados a viver no ambiente terrestre, apresentando epiderme grossa com escamas e ou osteodermas depósitos ósseos, que os tornam resistentes à dessecação, além de alguns representantes botarem ovos com cascas que protegem o embrião e de todos eles também realizarem fecundação interna, que evita a dessecação dos gametas. Os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, não são capazes de manter a temperatura corporal utilizando seu metabolismo. Para conseguir manter a temperatura adequada, eles absorvem o calor externo, aquecendo-se, por exemplo, expondo-se ao sol. Top 3 répteis mais perigosos do Brasil. Jararacuzu. Ela é a responsável por 90% dos casos de envenenamento por animais no país. A picada causa muita dor e um sério inchaço no local. A parte picada também irá desenvolver bolhas e pode haver hemorragia local. Cascavel. As picadas de cascavel têm a letalidade muito maior do que as da jararacuzu, pois frequentemente os sintomas evoluem para a insuficiência renal aguda. O local da picada não apresenta uma lesão evidente, só uma sensação de formigamento. Mas a vítima começa a apresentar dificuldade para abrir os olhos, aspecto sonolento, visão turva ou duplicada. Dor muscular pelo corpo todo e a urina começa a sair vermelha. Ou seja, se ouvir o chocalho, corra bem rápido para o outro lado. Surucucu. O veneno apresenta atividade proteolítica, intensas reações locais, coagulante e alteração da coagulação do sangue, e hemorrágica, sangramento.
Oi, eu sou a Sara. E eu sou a Nata. E a gente é do 9º ano da 9-1. E o nosso trabalho da Feira de Ciências é sobre o corpo humano. E ele foi feito no Minecraft. Então vamos para a apresentação. Poderíamos dizer que a função cerebral, como parte do sistema nervoso central, é regular a maioria das funções corporais e mentais. O coração e os vasos sanguíneos constituem o sistema cardiovascular. O coração bombeia o sangue para os pulmões para que ele possa receber o oxigênio e depois bombeia o sangue rico em oxigênio para o corpo. Órgão do sistema respiratório, especializado na troca de gases. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico ou o dióxido de carbono do corpo. O estômago é um órgão semelhante a um saco, que contém os alimentos e começa a digeri-los secretamente o suco gástrico. A comida e o suco gástrico são misturados e em seguida despejados na primeira parte do intestino delgado. A principal função do intestino grosso é absorver a água ingerida e aquela proveniente de secreções digestivas, como por exemplo a saliva, que se junta ao alimento durante sua passagem pelo tubo digestório. Além da absorção, o intestino grosso também é responsável pelo armazenamento e pela eliminação da massa fecal. A principal função é filtrar o sangue, removendo todos os resíduos tóxicos presentes na circulação e equilibrando os líquidos do organismo, além de apresentar a ação endócrina, estimulando a produção de glóbulos vermelhos e vitamina D. Uma das principais funções do fígado é filtrar o sangue e eliminar as toxinas, mas também possui muitas outras funções importantes, como produzir proteínas, fatores de coagulação, triglicerídeos, colesterol e bile. A principal função é armazenar urina antes de ser eliminada do corpo. A urina é produzida pelos rins e conduzida até a bexiga através do uréteres. Olá, eu sou a Pamela Machado Nunes, da turma 9-2, da escola Zilá Paiva Rodrigues Jardim. E hoje eu vim apresentar o meu trabalho da segunda-feira de Ciências Online da nossa escola. E o assunto que eu decidi abordar este ano foi sobre alimentação saudável, que é um assunto muito importante que várias pessoas não têm o conhecimento correto. Então vamos começar. Então, vamos começar falando sobre o que é alimentação saudável, porque como eu disse, muitas pessoas não têm o conhecimento correto. Então vamos falar. A alimentação saudável é aquela que vai garantir que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. Então, além da alimentação saudável te ajudar, ela vai ajudar e garantir que o seu organismo receba os nutrientes que ele precisa. Vamos falar sobre a importância de uma alimentação saudável, porque uma alimentação saudável é muito importante. Então, vamos lá. Se alimentarmos de uma forma saudável e equilibrada é essencial para termos uma boa saúde e garantirmos uma boa qualidade de vida. Exatamente, uma boa qualidade de vida, porque a alimentação saudável nos oferece muitos benefícios. Vamos falar sobre quais são estes benefícios. Porque muita gente sabe que a alimentação saudável nos traz benefícios para a saúde, mas quais seriam estes benefícios? Então, estes benefícios são aumento de memória, controle de peso, a concentração, rendimento do trabalho, o fortalecimento do sistema imunológico, prevenção de doenças e outros muitos benefícios.
Sim, esses são apenas alguns benefícios que a alimentação saudável nos traz, porque são vários benefícios e eu não conseguiria colocar aqui todos. Vamos falar sobre o que devemos comer e não comer na alimentação saudável, porque muitas pessoas têm essas dúvidas. Eu tinha antes de conhecer sobre o assunto e garanto que você também deve ter, porque a alimentação saudável é um assunto que sempre cresce. Muitas pessoas não procuram entender ou pesquisar sobre o assunto. Então, sempre antes de começar a se alimentar saudavelmente, devemos procurar o que não devemos comer e o que sim devemos comer. Então, vamos lá. O que devemos? Frutas oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas. Esses tipos de frutas que são mais secas. Aveia, que é uma fonte extrema de carboidratos. Frutas vermelhas, que ajuda bastante também. E carnes magras. O que não devemos comer, ou pelo menos evitar. Alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar, alimentos processados e alimentos ricos em sal. Sim, o sal eu também fiquei muito surpresa quando estava pesquisando, porque eu não sabia que o sal fazia tanto mal. Mas se você pesquisar aí, vai descobrir que o sal faz muito mal para a saúde. O que acontece se eu não tiver uma alimentação saudável? Então, se você não tiver uma alimentação saudável, pode causar diversas doenças, como cardiovasculares, diabetes, hipertensão, câncer, osteoporose, além da obesidade. É importante abranger que, para a gente começar a fazer uma alimentação saudável, temos que procurar saber o que nosso corpo precisa e não começar evitando tudo e parando de comer as coisas e fazendo do jeito que achamos melhor. O nosso corpo é extremamente frágil e temos que tomar cuidado. Eu sei porque pesquisei. Então, se você estiver interessado em começar a fazer uma alimentação saudável, pesquise, vá no nutricionista, porque um profissional sempre irá te passar o que você está precisando para o seu corpo. Ok? Então, novamente, Pamela Machado Nunes, da turma 92. Obrigada por assistirem. O que são os répteis? Os répteis são animais vertebrados que pertencem ao reino Animalia, filo Chordata e classe Reptilia. Na história evolutiva, os répteis foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem o ambiente. De acordo com a Lista Brasileira de Répteis, publicada pela Sociedade Brasileira de Herpetologia, o Brasil apresenta de 795 espécies de répteis, sendo 36 testudines, 6 crocodile e 753 quamata. Eles são bem adaptados a viver no ambiente terrestre, apresentando epiderme grossa com escamas e ou osteodermas depósitos ósseos, que os tornam resistentes à dessecação, além de alguns representantes botarem ovos com cascas que protegem o embrião e de todos eles também realizarem fecundação interna, que evita a dessecação dos gametas. Os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, não são capazes de manter a temperatura corporal utilizando seu metabolismo. Para conseguir manter a temperatura adequada, eles absorvem o calor externo, aquecendo-se, por exemplo, expondo-se ao sol. Top 3 répteis mais perigosos do Brasil. Jararacuzu. Ela é a responsável por 90% dos casos de envenenamento por animais no país. A picada causa muita dor e um sério inchaço no local. A parte picada também irá desenvolver bolhas e pode haver hemorragia local. Cascavel. As picadas de cascavel têm a letalidade muito maior do que as da jararacuzu, pois frequentemente os sintomas evoluem para a insuficiência renal aguda. O local da picada não apresenta uma lesão evidente, só uma sensação de formigamento. Mas a vítima começa a apresentar dificuldade para abrir os olhos, aspecto sonolento, visão turva ou duplicada. Dor muscular pelo corpo todo e a urina começa a sair vermelha. Ou seja, se ouvir o chocalho, corra bem rápido para o outro lado. Surucucu.
O veneno apresenta atividade proteolítica, intensas reações locais, coagulante e alteração da coagulação do sangue e hemorrágica, sangramento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henri Caetano e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como funciona o clima e o tempo, também suas diferenças. Então vamos pro vídeo. Bom, para começar, o que é clima? O clima em si é um conjunto de situações relacionadas às variações do tempo e da atmosfera terrestre em um determinado local. Demora anos para ser definido, em decorrência aos estudos e observações necessários. Geralmente, o conceito de clima aparece em uma posição diferente da ideia de tempo, que é o estado momentâneo da atmosfera de um determinado lugar. Ou seja, enquanto o clima demora vários anos para ser definido, o tempo é o que está acontecendo no momento, agora. Para darmos um exemplo, digamos que esteja chovendo em um determinado local. Essa situação significaria que o tempo está chuvoso no momento, e não que o clima desse lugar seja sempre assim. Para que fosse possível definir o tipo de clima do lugar, seria preciso de, no mínimo, um estudo de 30 anos. Bom, ou seja, para simplificarmos a diferença entre os dois, o clima é uma condição duradoura de uma determinada região, onde seus principais elementos são radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar, enquanto o tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um determinado local, onde seus elementos são temperatura, chuva e vento. Vocês sabem o que é o climograma? Então, o climograma é uma das maneiras mais eficazes de apresentar temperaturas de um determinado lugar ao longo do ano. Ele é um tipo de gráfico que mostra as temperaturas médias mensais à direita e a precipitação à esquerda, de acordo com esse exemplo que estamos vendo. Nesse exemplo, podemos notar que os meses mais quentes são julho e agosto, e o período mais frio do ano vai de novembro a fevereiro. Já em termos de chuva, os meses com as maiores precipitações são outubro e maio, e os menos chuvosos são julho e fevereiro. Saber as diferenças climáticas de diferentes partes do mundo é super importante para planejar atividades econômicas, como o turismo, a agricultura, entre outras, além de prever o planejamento de ações públicas e outros elementos. Agora, meu amigo Alexandre vai apresentar para vocês uma pequena maquete sobre o funcionamento do clima em diferentes épocas do ano. Valeu, pessoal! Bom dia! Meu nome é Alexandre Costa, mas pode me chamar de Xande. E hoje vou apresentar uma maquete com base no tema clima. E aqui é uma floresta que vamos pegar um exemplo de uma cidade que vai para ser mais fácil. Calgary, no Canadá. Aqui o ambiente é quente e úmido, porque nesse tempo seria no verão de junho, julho e agosto. E aqui representaria o inverno de dezembro a janeiro. O tempo quente fica frio e tudo começa a congelar. Esse é apenas um exemplo. Dos meses junho, julho e agosto, na cidade de Calgary, no Canadá. Calgary, no Canadá. E aqui... Cara, como é que eu falo, cara? Onde verão vem a primavera antes, não dá certo. Não, você falou verdade. Se eu tivesse feito o negócio, a gente já estaria bem na frente, dava até pra eu regravar. Tu só quer regravar, cara. Sim, mano, meu cabelo. Eu tenho que limpar meus dedos, cara.
Vamos lá. O que devemos? Fruta oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, esses tipos de frutas que são mais secas. Aveia, que é uma fonte extrema de carboidratos. Frutas vermelhas, que ajuda bastante também. E carnes magras. O que não devemos comer, ou pelo menos evitar. Alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar, alimentos processados e alimentos ricos em sal. Sim, o sal eu também fiquei muito surpresa quando estava pesquisando, porque eu não sabia que o sal fazia tanto mal. Mas se você pesquisar aí, vai descobrir que o sal faz muito mal para a saúde. O que acontece se eu não tiver uma alimentação saudável? Então, se você não tiver uma alimentação saudável, pode causar diversas doenças, como cardiovasculares, diabetes, hipertensão, câncer, osteoporose, além da obesidade. É importante abranger que, para a gente começar a fazer uma alimentação saudável, temos que procurar saber o que nosso corpo precisa e não começar evitando tudo e parando de comer as coisas e fazendo do jeito que achamos melhor. O nosso corpo é extremamente frágil e temos que tomar cuidado. Eu sei porque pesquisei. Então, se você estiver interessado em começar a fazer uma alimentação saudável, pesquise, vá no nutricionista, porque um profissional sempre irá te passar o que você está precisando para o seu corpo. Ok? Então, novamente, Paloma Machado Nunes, da turma 92. Obrigado por assistirem. Oi, eu sou a Sara. E eu sou a Nathalie. E a gente é do 9º ano da 91. E o nosso trabalho da Feira de Ciências é sobre o corpo humano. E ele foi feito no Minecraft. Então vamos para a apresentação. Poderíamos dizer que a função cerebral, como parte do sistema nervoso central, é regular a maioria das funções corporais e mentais. O coração e os vasos sanguíneos constituem o sistema cardiovascular. O coração bombeia o sangue para os pulmões para que ele possa receber o oxigênio e depois bombeia o sangue rico em oxigênio para o corpo. Órgão do sistema respiratório, especializado na troca de gases. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico ou o dióxido de carbono do corpo. O estômago é um órgão semelhante a um saco, que contém os alimentos e começa a digeri-los secretamente o suco gástrico. A comida e o suco gástrico são misturados e em seguida despejados na primeira parte do intestino delgado.
A principal função do intestino grosso é absorver a água ingerida e aquela proveniente de secreções digestivas, como por exemplo a saliva, que se junta ao alimento durante sua passagem pelo tubo digestório. Além da absorção, o intestino grosso também é responsável pelo armazenamento e pela eliminação da massa fecal. A principal função é filtrar o sangue, removendo todos os resíduos tóxicos presentes na circulação e equilibrando os líquidos do organismo, além de apresentar a ação endócrina, estimulando a produção de glóbulos vermelhos e vitamina D. Uma das principais funções do fígado é filtrar o sangue e eliminar as toxinas, mas também possui muitas outras funções importantes, como produzir proteínas, fatores de coagulação, triglicerídeos, colesterol e bile. A principal função é armazenar urina antes de ser eliminada do corpo. A urina é produzida pelos rins e conduzida até a bexiga através do uréteres.